sobre agentes autônomos com Go. Bom, então, primeiramente, quem sou eu? Meu nome é Thiago, eu sou formado em tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas pela FACAR, lá de Rolândia. Faz 16 anos que eu atuo na área. Atualmente eu sou staff SRE numa empresa chamada Único, que é uma empresa de biometria facial. A gente atende, nosso modelo de negócio é B2B, então a gente atende vários bancos, varejos, a gente está expandindo agora para fora do país também. O Felipe mencionou, eu sou GDE em Go. Volta. Já contribuí em alguns projetos open source, eu acho que o maior projeto que eu contribuí foi o projeto do Angular, eu já trabalhei bastante como front-end também. E eu sou criador e mantenedor de um blog e um canal no YouTube, embora esse ano ele esteja muito parado, chamado Aprenda Golang. Basicamente eu só compartilho coisas sobre Go, tanto no blog, aprendagolang.com.br, quanto no canal do YouTube, Aprenda Golang. Devido à alta demanda da empresa esse ano, eu não consegui compartilhar tanta coisa assim. Mas tem muita coisa lá, acho que tem quase 200 posts de Go no blog, por exemplo. Então, antes da gente falar realmente sobre Go e agentes autônomos, vamos falar um pouquinho de história. A inteligência artificial, embora o hype do momento seja nesses 2 últimos anos, 3 anos agora, ela começou as pesquisas e implementação dela lá na década de 40. Faz muito tempo que a galera vem trabalhando em cima, mas só agora que a gente começa a ver resultado mesmo dessas pesquisas, testes que foram feitos e tudo mais. Aqui eu sempre gosto de falar que tem um filme chamado O Jogo da Imitação, The Imitation Game, onde conta a história um pouco de Alan Turing, como que ele atuou durante a Segunda Guerra Mundial, e onde ele montou basicamente uma inteligência artificial somente utilizando os computadores da época, que era basicamente, cara, fusível e era uma máquina gigantesca, enfim. É um filme muito bacana para assistir, para quem curte o assunto. Então depois, ali na década de 50, na década de 60, a gente tem o que eles chamaram de primeiro inverno da IA. Basicamente, conforme as coisas foram avançando ali na década de 40, 50, eu acho que vocês vão notar algo correlato com os dias de hoje. A galera falou o quê? Pô, vai substituir tudo, inteligência artificial é o caminho, vai trocar todo mundo, os empregos, vai ter tudo aí, tudo. Chegou na década de 70, eles viram que tinha limitação técnica, as expectativas ali que tinham sido criadas não foram cumpridas nos prazos, e toda aquela grana que está sendo colocada violentamente em cima foi tirada, parou de vir. E daí a gente começa a ter um declínio nas pesquisas, nos avanços, porque não tinha mais tanto dinheiro vindo. Parece um pouco com os dias de hoje, né? Não vai ter mais dev, tudo é IA. E daí você coloca uma IA para codar e você sabe que a cada bug que ela corrige, ela gera mais 7. Então, até tem um dado curioso. Esse ano foi a primeira vez que eu pude estar lá. Eu fui para o Google Cloud Next, lá em Las Vegas. E eles trouxeram um dado bem bacana. Que no último ano, embora a produtividade tenha aumentado, acho que cerca de 40 e poucos % no desenvolvimento, a quantidade de bug que foi produção, e de falhas e incidentes, aumentou cerca de 7% a nível global. Então, a IA gera código, ajuda em produtividade, mas ela também não é perfeita como o CEO de uma grande empresa que faz chips falou que ela é. Aí beleza, a gente chega nos dias de hoje, mais ou menos aqui em 2010 até hoje, foi quando começaram a surgir as ideias dos LLMs, como ChatGPT, Gemini, Claude, né, que são os 3 maiores privados que tem. Tem algo muito legal que aconteceu ali em 2016, que é o AlphaGo, que é uma inteligência artificial. Ela venceu o Lee Sedol numa partida de Go. Para quem não sabe, Go é um jogo, se não me engano, chinês, milenar. Eu já tentei jogar, mas é bem complicado, assim, é complexo, é difícil de aprender. E eles criaram uma inteligência artificial que aprendeu a jogar Go vendo partidas de Go. E o Lee Sedol, ele é o maior campeão de Go do mundo. Conforme você vai subindo no ranking, tem uns que eles chamam lá de Dan, que você vai ganhando, acho que é Dan mesmo. Ele tem 8 Dans, ele tipo, é o top máximo do jogo a nível mundial. E tem um fato muito curioso aqui que anos antes, na década de 90, a IBM, se não me engano, ela fez um programa que jogava xadrez e que venceu o Kasparov, acho que Kasparov é o nome dele, que era o melhor jogador de xadrez da época. Só que tem um detalhe muito diferente entre esses dois
esses dois momentos aqui e jogos complexos que um computador jogou contra alguém. O do xadrez foi desenvolvido por pessoas que sabiam jogar xadrez. Então eles foram colocando regras, foram fazendo vários incrementos em cima do software para que ele fosse cada vez ficando melhor em jogar xadrez, mas as pessoas sabiam. Os desenvolvedores e pesquisadores que fizeram o AlphaGo não sabiam jogar Go. Eles fizeram realmente uma inteligência artificial que assistiu partidas baixadas da internet e essa IA conseguiu vencer depois o Licidol. Tem um documentário no YouTube que chama AlphaGo, que conta toda essa história aí, como eles construíram e tal. Quem fez isso foi não tá aqui? Foi a Google DeepMind. Hoje ela chama Google DeepMind, porque chamava DeepMind, a Google foi lá e comprou ela. Os modelos mais avançados que a gente tem hoje a nível de medicina, a DeepMind é que faz. Só que são modelos fechados que eles trabalham junto com laboratórios e tal, não é coisa que eles acabam abrindo. Se eu não me engano, aquele modelo novo que saiu da Google também, o Nano Banana, foi feito pela DeepMind também. É eles que fizeram a pesquisa e tal e implementaram lá dentro. Que, inclusive, foi o primeiro modelo que eu vi de imagem que você manda ele corrigir um texto e ele corrige o texto correto. Normalmente ele vai piorando a letra, ele cria uns negócios que não existem. Esse ele realmente conseguiu corrigir o texto. Para onde é que a gente está indo? Vai abrir um vídeo aqui agora. Pelo menos era para abrir. Que é... Esse vídeo aqui é do Cloud Next desse ano, que é o que estava presente lá. Isso aqui foi no salão principal lá do evento. E é muito interessante o que ele vai mostrar ali que a Google fez. Pode dar play, depois eu... Ele demora trying to connect. Acho que caiu o Wi-Fi. Acho que caiu o Wi-Fi. Habilitar a legenda ali, eu não sei como é que tá a área de inglês. Não sei se Thanks, Lisa. Hey, everyone. I'm Patrick Marlowe, a product manager here at Google Cloud, and I am stoked to be here today, showcasing our next generation customer engagement suite in action. To be honest, I'm even more excited to spruce up our keynote stage. I was thinking some greenery and flowers might be nice. You know, I've already made a couple of trips to the hardware store this morning, and I still forgot to pick up copies. Classic. So let's see how a next-gen agent can hopefully help me get this last order correct. We're going to start a brand new voice interaction with our engineer. Hi there, welcome to Simple Home and Garden. This is Patrick. Hey, this is Patrick. Good morning. How are you? Good morning to you too, Patrick. Doing great, thanks for asking. Pode deixar, eu vou... Basicamente, o que ele vai fazer? Ele acessou um e-commerce, ele comprou algumas flores, ele chegou na casa dele e ele falou, meu, eu preciso de terra para poder plantar essas flores, só que eu não sei qual que é a melhor terra ideal para isso. E daí ele inicia um chat com um assistente virtual para poder ajudar ele na escolha da terra. Você quer mostrar? Não, pode. Pode. Você vai ser na agenda mesmo, eu vou... Pode puxar um pouquinho pra frente. Lá, ele está mostrando as flores ali, quais são as flores. Basicamente, a IA ali, o assistente pediu para ele abrir o vídeo porque ela queria saber que flor que era. Aí beleza, ela viu quais eram as flores, ela reconheceu quais eram as coisas que estavam no carrinho de compra dele, ele tem um carrinho de compra, e fala, meu, essa terra que você está comprando não é ideal para esse tipo de planta, a ideal é essa aqui. E daí ela lista aqui do lado quais são as ideais.
Isso aqui tudo dentro do chat, tá? Essa partezinha verde aqui é o chat que ele está conversando. Pode. Basicamente ela fala, meu, você quer que eu tiro as coisas que estão erradas do seu carrinho e deixo só as corretas? É que ele não tem interação, ele só falou sim, ela já clicou no sim ali porque ele falou. Aí ele faz uma brincadeirinha e fala, meu, você pode me ajudar mais alguma coisa, mas é apenas você vir aqui plantar pra mim. Ela fala, bom que você falou isso porque a gente presta esse serviço. E agora ela vai oferecer esse serviço de plantar a planta pra ele dentro do próprio chat ali. Daí ele questiona, tipo, que tá caro ali basicamente, fala, meu, você oferece algum tipo se eu tiver um preço menor de um concorrente, você faz o match do preço ali? Aí ela fala sim, mas tem um limite. Acho que é 10 ou 20%. Só que ele manda logo de cara ali, não, é 50% mais barato. Agora o que ela faz? Como ela entende que passa de um limite que foi programado que ela pode aceitar, ou seja, passou dos 10 ou 20%, não lembro certo ali, ela encaminha um chamado para o Salesforce com todos os dados do que está acontecendo, qual é a compra, quem é o cliente, o que ele está pedindo, qual o valor que ele ofereceu e o que ele está falando que ele encontrou em outro lugar. Aí ele fala, não consigo fazer isso, mas eu consigo fazer 20%. Então acho que ela ofereceu 5, 10, alguma coisa assim, tinha um limite. Ele interagiu pelo Salesforce, assistente volta lá no chat falando, olha, ele concedeu o desconto, ela já colocou o preço ali que seria então com o desconto. E ela já dá as opções daí para ele, tipo, dias e horários que ele pode, que esse serviço está disponível para poder ir lá plantar para ele as plantas, as flores que ele comprou ali. Ela fez todo o agendamento já e enviou um e-mail para ele daí confirmando que a data, o horário, tudo, enfim. You're very welcome. Thanks for choosing Simple Home and Garden. Have a great day and good luck at your pickleball tournament. E daí tem um negócio muito curioso que ela faz no final aqui, que quando ela pergunta o horário para ele, que ele tem disponível, ele faz a brincadeira e fala, não posso dar horário porque eu tenho Ele fala um jogo, eu não sei que jogo que é, mas imagina, tipo, eu tenho um jogo de futebol nesse horário, eu não posso, então é melhor tal horário. Quando ela termina o atendimento, ela fala, muito obrigado por escolher o nosso serviço, então, e boa sorte no seu jogo de futebol. Então ela realmente vai pegando o contexto daquela conversa e vai trabalhando ali em cima. Isso é um agente autônomo trabalhando do lado do back-end ali e interagindo com o usuário em tempo real. E beleza, a gente tem falado muito sobre LLMs e a guerra das IAs agora, mas a verdade é uma só. O que a gente vê hoje não é o que eles estão buscando. Quem vai ganhar a guerra da IA não é quem vai ter o melhor LLM, é quem vai atingir isso aqui, que é o AGI, que é a Inteligência Artificial Geral. É basicamente uma inteligência artificial que consegue aprender qualquer coisa num nível humano para poder ter ali a capacidade cognitiva de raciocínio, adaptação, criatividade e basicamente uma consciência mesmo artificial. Quem está atrás disso? Esses nomezinhos aqui, OpenAI, DeepMind, Anthropic e Google, são as privadas que a gente conhece que está aqui. Esse slide faz um tempinho já que eu tinha ele. Eu acredito que nessa busca aqui também tem o DeepSeek, também é uma empresa que está atrás de buscar o AGI. Porque quem vai ganhar essa guerra? Na década de 90 a gente teve a guerra dos navegadores, Internet Explorer versus Netscape. A gente está vivendo uma outra era agora que é a guerra das IAs. Quem vai ganhar? Quem atingir isso aqui primeiro. Antes de a gente ir para o código, vamos deixar alguns termos também alinhados com todo mundo aqui. LLM, todo mundo, beleza? O que é? Certo? Agentes autônomos. O que é um agente autônomo? Basicamente, eles têm que perceber, planejar
e eles agem de forma totalmente autônoma, de acordo com a interação do usuário e o agente. Então, a gente não tem os nossos ifs de se o usuário fizer isso, faça aquilo, se o usuário fizer aquilo outro, faça aquilo outro. Basicamente, ele tem que entender o contexto e tomar uma ação baseada na conversa que ele está tendo. Os tokens, né? Muito se fala sobre token. ChatGPT, modelo tal, aceita 134 mil tokens, agora vem o Gemini com 2 milhões de tokens. E o que são esses tokens? Basicamente, os tokens, né, eles entram junto ali com a janela de contexto e é a sua conversa. Não sei se quem aqui já foi abriu uma conversa com qualquer um LLM e foi com ela ali um dia inteiro falando no mesmo chat, às vezes 2 dias falando no mesmo chat, e de repente ela começa a alucinar, dar umas respostas que não faz o menor sentido, falar umas coisas que não tem nada a ver. E por que ela faz isso? A janela de contexto é a quantidade de token que ela consegue gerir. Quando você ultrapassa esse limite, o Claude, por exemplo, quando você ultrapassa o limite, ele dá erro e fala, essa conversa não pode continuar. O ChatGPT, pelo menos até onde eu usei, deixava aí. E o que acontecia? Pensa que ele tem uma janela móvel. Então, depois de um determinado ponto, as primeiras mensagens que você trocou com ele, ele não tem mais de contexto. Então, por isso que ele começa a se perder. Ele começa a não saber mais do que você está falando direito ali. E aqui tem um exemplo de token, porque token não são caracteres, ok? Então aqui é um exemplo bem simplesinho. Quero aprender Golang. Ok. Se você pensar em palavras, seriam 3. Em caracteres, seriam muito mais. Só que em tokens poderia ser 5 pela forma como ele quebra. E pode ver que não tem um padrão aqui na forma como foi quebrado esse texto para virar token. Existem alguns algoritmos que tokenizam o texto para que as LLMs entendam o que está sendo falado ali. Como disse, o contexto é a memória de curto prazo do modelo. Então é aquela conversa, aquela interação. Você precisa manter uma janela de contexto para você poder... para que ela entenda aquela conversa e vá evoluindo com você. Se você estoura esse limite, 2 coisas podem acontecer. Ou gera um erro, ou ela pode começar a alucinar completamente ali. Tem uma coisa que eu gosto de fazer para utilizar a janela de contexto. Quem aqui usa o Cloud Code? Legal. Quem usa Gemini? ChatGPT? Beleza. Os 3 são muito bons. Já usei os 3 também. Hoje, para fazer código, eu prefiro o Cloud Code. Eu acho ele muito mais assertivo. Mas a janela de contexto dele não é grande. Então, se você tem um arquivo muito grande, ele fala, não consigo ler o arquivo inteiro. Aí ele começa a fazer um monte de grep no meio do arquivo, ele começa a fazer um monte de coisa para tentar pegar o contexto daquilo que você está perguntando e tal. Tem um MCP chamado Zen, Z-E-N. Esse MCP, você consegue utilizar a janela de contexto do Gemini para planejar as coisas e o Cloud Code para executar o plano que a Gemini planejou. Na verdade, esse Zen você consegue conectar todas as LMs basicamente ali. Você consegue conectar o ChatGPT, o Gemini, o Cloud Code. Se estiver usando o Llama na sua máquina, você consegue conectar todos eles e falar para ele, ó, decide qual modelo você vai utilizar para fazer isso aqui. E daí você fala o que você quer e ele começa a fazer a interação entre os modelos sozinho. É fantástico. E tem um detalhe, no Gemini, ele vai usar, vamos supor que você tem o Cloud Code e usa esse MCP como um plugin ali do Cloud Code. Ele vai usar a API do Gemini. Eu fiz o teste um dia, usei o dia inteiro, até estourar a janela que eu tenho de utilização do Cloud Code pelo plano que eu tenho. Depois tem que esperar mais 5 horas lá para liberar. Eu gastei R$1 com o Gemini naquele dia. 8 horas trabalhando com ele usando o Gemini forte para planejar. Eu basicamente falo, eu quero fazer tal coisa, use o Zen MCP para fazer o planejamento. Ele trazia uma lista de planejamento linda, e daí ele passava para o Cloud Code e o Cloud Code começava a codar. Foi R$1 gasto no Gemini. Então assim, como é pela API, você só paga quando você usa. Então é um negócio bem bacana. Prompt é basicamente o que a gente escreve lá para ele, que a gente quer que ele faça. Certo? Quanto mais contexto você dá, mais rápido você vai chegar na resposta que você está buscando ali. Tá. O que é o agente autônomo? Algumas pessoas confundem com o tal do chatbot. E por que eles são diferentes? Chatbot você pode programar um fluxo para ele seguir ali. Você não cota os ifs literalmente, mas você tem um fluxo, né? Você cria o fluxo, o que ele vai fazer,
dependendo de chegar em tal situação, para onde que ele vai. O agente autônomo, você dá para ele quais são as ferramentas que ele tem e começa a interagir com ele. E essas ferramentas, na hora que for mostrar o código fica um pouco mais claro, pode ser acessar uma API, mandar request para uma API. Você não precisa codar a parte da request, tá? Acessar um banco de dados diretamente. Pode ser acessar um outro sistema interno. Pode ser qualquer coisa. Você fornece ferramentas para ele. Você pode dar um script para ele, ó, determinado... esse script funciona para determinada coisa e ele vai chamar o script quando precisar. Basicamente, depois a gente vai olhar ali, tem um negócio chamado tool dos agentes autônomos, onde você dá um nome e descreve o que ela faz. E com base na conversa que você está tendo, o cérebro do agente autônomo vai decidir qual tool que ele vai utilizar para poder executar aquela tarefa que você está pedindo. Às vezes ele vai decidir que não precisa usar nenhuma, às vezes ele vai decidir que ele precisa utilizar uma delas ali. A demo ia ser muito legal, mas não vai dar. Depois eu posso compartilhar o código com vocês se vocês quiserem executar e verem como é que funciona ali. Então, como é que é a arquitetura interna de um agente? O usuário vai dar um input, vai mandar um prompt, tudo bonitinho lá, ou vai fazer uma pergunta, ou vai solicitar, eu quero agendar alguma coisa, enfim. Vai ter um parser, que basicamente vai entender a intenção ali do usuário. Vai ter a parte de planner, que ele basicamente vai ver o que ele vai fazer com aquela intenção. Vai ter o executor, que é executar a ação em si. Ele tem que ter uma memória, que basicamente é a janela de contexto ali que você vai criar do lado do agente, para sempre que você for interagir com o cérebro dele, que no caso do código que tem aqui é um LLM, a LLM é o cérebro dele, ele possa mandar sempre a janela inteira para a API, porque a API não guarda a conversa inteira, então a gente tem que estar sempre realimentando ali todas as mensagens. E depois o loop, que basicamente fica fazendo isso, às vezes ele tem que interagir do planner até do parser até memory várias vezes antes de dar uma resposta para o usuário. Então ele executa, por exemplo, eu tenho que chamar uma API externa. Ele chama a API externa, aí ele pega o resultado, ele atualiza a memória, ele olha e fala, peraí, agora eu preciso chamar o banco de dados. Aí ele vai e chama o banco de dados, ele pega os dados, ele analisa, ele vê o que tem que fazer, atualiza a memória e fala, beleza, agora eu vou responder o usuário. Aí ele responde o usuário. E às vezes tem mais um passo aqui que é tipo falar com a LLM para formatar, por exemplo, a resposta que vai ser dada para o usuário. Então ele fica nesse looping até que ele finalize aquela solicitação do usuário. E daí ele vai para o próximo passo. O usuário manda de novo, mesma coisa, entra nesse looping e assim por diante. Então, aqui é o fluxo que eu acabei de explicar aqui. O usuário manda para o agente, LLM mais o planner ali, que vai utilizar a tool, API externa, banco de dados, o que for, e vai trazer uma resposta final. E daí a parte do LLM até a tool, API externa, ele fica nesse looping até que ele fala, beleza, já resolvi aqui o que o usuário queria nessa solicitação, vou responder para ele e esperar a próxima interação. Aí tem um detalhezinho aqui muito bacana, que é, tem o input do usuário, que pode vir um prompt, e tem o prompt que serve de cérebro para o seu agente. Basicamente, esse prompt aqui é onde você vai definir todo o comportamento que você espera para aquele agente. E ele vai fazer parte, quando você instancia uma comunicação com o Gemini, esse prompt vai lá, no início, quando você já instancia isso. Então você não adiciona na conversa. Ele vai como, olha, você é isso aqui. Agora eu vou te mandar a conversa. Então ali é onde você definir. Você é um secretário que agenda consultas numa clínica, onde você vai decorrendo o texto ali para ele saber o que ele tem que fazer. Coloca quais são as limitações, o que ele não pode fazer, termos que ele não pode utilizar, nome de concorrentes que ele não pode falar, e aí você coloca um prompt, normalmente esse prompt é gigantesco, que é onde você vai definir o comportamento do seu agente. E agora vamos falar como é que a gente faz isso com Go. Por que Go? Não é mais fácil ser com Python? Python é a linguagem dona do espaço de IA. Realmente, para treinar modelos, estava até conversando aqui fora, treinamento de modelos, Python é fenomenal e é mais utilizado por quê? Bibliotecas matemáticas no Python são muito antigas. E, não sei se vocês sabem, mas as bibliotecas do Python são escritas em C, então ela é performática. Dado esse cenário, Python é muito mais utilizado.
Go tem bibliotecas matemáticas também, mas não tão completas quanto as de Python. Então, por isso que Python ainda é o dono desse cenário todo. Mas por que, então, usar Go para fazer um agente? Por quê? Go é simples, tem uma performance perto de C, mas a complexidade de escrever código Go não chega nem próximo de C. Você compila um binário no final do dia, então você pula toda aquela fase de quando você tem códigos que são script, né? Sempre que chega uma request, ele passa por um compilador que vai processar aquilo, vai gerar o bytecode, vai ser executado pela máquina. Você pula tudo isso, porque você tem um binário final já pronto para aquele tipo de máquina você, executar. Ele funciona tanto com server-side, com CLIs, né, o Command Line Interface, para microserviços. E agentes precisam ser muito rápidos, porque você está interagindo com um ser humano ali em tempo real, basicamente. Tem que ter um I/O de rede baixo, porque é tráfego de rede o tempo todo. Pensa assim, ele vai fazer chamada externa, vai chamar um banco de dados, vai responder o usuário, vai baixar alguma coisa da internet para processar, então ele tem que ter um I/O de rede muito rápido. Tem que ser fácil para integrar com APIs e tem que rodar com confiabilidade. Pô, lá na Único, desde 2023, todo novo serviço que surge é em Go. A gente tem lá uma diretiva interna de quais são as tecnologias que a empresa pode utilizar, para não virar aquele negócio, tipo, tem 40 linguagens, determinada linguagem só uma pessoa sabia, saiu da empresa, ninguém sabe mexer. Então a gente tem algumas diretivas nesse sentido. E Go é a linguagem principal que a gente tem, até porque a gente tem um monorepo. Então todas as aplicações Go elas estão no mesmo repositório lá da Único. E assim, a performance é muito boa. Quando a gente pega Go contra qualquer outra linguagem, Go arrebenta. Go também, muitas vezes, os agentes eles precisam fazer múltiplas coisas. Então, vamos supor que ele tem que chamar duas tools separadas e que elas não são correlatas. Então, a gente precisa conseguir abrir chamadas em paralelo. Ele tem uma parte de Go Routines que é muito leve. A Go Routines não são threads. Elas agem dentro das threads, elas são o que ele chama de green threads. Então, ela é muito leve para ser executada. E isso ajuda muito a gente na hora de escrever um código que seja resiliente, que seja rápido e que tenha um consumo de recursos baixo também. Não adianta você ter um código que, voa, só que gasta uma nota também. E basicamente, Go suporta qualquer coisa. Você pode escrever uma API REST, você pode escrever uma API com gRPC, WebSocket, conectar com um banco de dados, fazer leitura de arquivo, JSON, CSV. É fácil você criar workers, jobs, dentro dele mesmo consegue criar tipo schedulers para quando está em pé a aplicação, óbvio. A cada X tempo a agenda executa determinada coisa ali dentro. E tem uma coisa muito legal, isso aqui é pouquíssimo falado na comunidade, que é o Go Plugins. Que basicamente você consegue escrever um código, que ele não tem um ponto de entrada, ele não tem uma função principal, e você compila ele como um plugin. No final ele vira um binário, mas tem uma extensão .so. E uma aplicação Go consegue ler aquele arquivo e executar as coisas dela sem você ter que recompilar a aplicação inteira. Então você consegue estender a sua aplicação só criando novos SOs lá dentro. Tem casos para fazer isso. Não é tipo assim, não, vou fazer assim que vai ser mais legal, mais fácil, não vou dar bug no programa principal. Não, tem casos específicos para fazer isso. Alguém já mexeu com infra aqui já? Isso aqui, esses .so, então quem já mexeu com infra já com certeza lembra das extensões que você adiciona os plugins para Nginx, plugins para Apache e tal, é a mesma ideia. Então o Go incentiva a simplicidade, ele tem, a comunidade segue ali o Style Guide, que a Google fornece sobre como escrever a linguagem. Então, assim, é muito comum você olhar um projeto open source em Go e olhar um projeto de Go dentro de uma empresa e o estilo ser muito parecido, assim, para não falar que é igual, é muito similar. Tem como ser gerar documentação automática com o GoDoc. Então, se você documenta todas as funções, esse gerar documentação automática você joga esse comando no GoDoc e ele tem uma interface web já pronta com a sua documentação para você navegar, igual a documentação oficial do go.dev, pkg.go.dev. Lá você tem documentação de todos os packs que são públicos. É a mesma interface, só que você gera para sua aplicação. Desde que você tenha documentado o código ali, essa interface ele gera.
E, poxa, tem grandes players do mercado, fora a Google, né, que utilizam Docker escrito em Go, Kubernetes escrito em Go, Terraform escrito em Go. Dos open sources aqui, né. Eu esqueci de colocar um dado aqui legal. A Shopify, que a gente está em Black Friday, quer dizer, e a Shopify utiliza muito Go nos serviços dela. A Shopify também palestrou bastante no Cloud Next. E eles levaram alguns dados para a gente de quanto eles atendem de request entre sexta-feira e segunda-feira, né, esses 3 dias de Black Friday. É um valor absurdo. É tipo 1,5 trilhões de requests, alguma coisa assim. Só em 3 dias. É um valor, assim, gigantesco. Até perguntaram para eles, tipo, como é que vocês fazem para reservar máquina para esses 3 dias? Aí eles só responderam que eles têm um bom acordo com o GCP. Eu acho que dependendo do data center, eles devem pegar, quase todas as máquinas. Um exemplo nosso, a gente usa bastante máquina spot, que são aquelas máquinas com preço reduzido. Na quinta-feira, nossas máquinas spot subiram todas. O custo da nossa aplicação foi lá para cima, porque, tinha aplicação que rodava 100% em spot, que está rodando 100% em on-demand, porque não tem mais spot. Acabou de lá. E isso tudo é acordo que essas gigantes fazem. Beleza. Vou para o código agora mostrar realmente um agente que eu escrevi o código aqui. Depois eu posso compartilhar com vocês. Posso compartilhar com vocês esse código para vocês executarem na máquina e tudo mais. Vou colocar um readmezinho bonitinho lá, porque até eu não lembrava ontem como é que fazia para rodar, mas... Tá muito pequeno aí? Tá dando para ler? Tá? Beleza. Bom, então aqui, basicamente, é o repositório onde eu tenho um agente autônomo. Onde pode ver que eu tenho aqui, eu tenho um banco de dados. Nesse banco de dados eu tenho 3 coisas cadastradas aqui, que é médicos. Isso aqui é um agente para uma clínica, tá? Então eu tenho 3 médicos diferentes, com 3 especialidades diferentes. E cada um dos médicos, eu tenho o ID deles, do calendário deles, lá no Google Calendar, tá? Depois aqui, eu tenho 3 packages. Vou entrar primeiro no banco de dados aqui, que é o que a gente estava falando. Para ver melhor. Aqui eu tenho basicamente uma conexãozinha com o banco, normal. Então eu abro aqui meu SQLite, que está ali. Crio as tabelas. Aqui, só para facilitar, já faço os inserts que tem que fazer lá dentro. E depois aqui eu tenho as structs para poder consultar um médico pelo nome ou pela especialidade dele, ou listar todas as especialidades, tá? Bem basiquinho aqui. São as funções que eu tenho codadas para poder interagir com o meu banco de dados. E por que eu tenho essas funções codadas aqui? Porque eu quero que o meu agente decida quando é que ele vai chamar qualquer uma dessas 3 funções, de acordo com a interação que ele está tendo com o usuário. Para isso, eu tenho que criar esse tools aqui. Que basicamente, você pode ver que o nome que está aqui, ele não necessariamente tem que ser o mesmo nome da função, mas é um nome qualquer que ele vai ter aqui, e você dá uma descrição para ele. O que ele faz? Ele busca um médico pelo nome, tá? Você fala quais são as propriedades. Então, ó, ele tem uma propriedade chamada name, que vai ser um parâmetro lá, que vai ser do tipo string, e que vai ser o nome do médico que você está buscando. Então, basicamente, o que eu faço? Pode ver que não tem código por si, né? Aqui, basicamente, eu estou descrevendo o que eu tenho lá naquela função. Então, aquela função, ela busca um médico, você precisa me passar um nome, e o campo nome é obrigatório. Aí depois eu tenho aqui por especialidade, ó, retorna uma lista de médicos com a especialidade informada. E olha que interessante, a descrição não está em inglês, está em português, certo? Então eu não preciso, ficar escrevendo em inglês para que a LLM entenda melhor o que eu quero fazer. Não, está escrito aqui em português e ela entende de boa. O que eu falo depois, ó, você vai passar aqui uma especialidade, tipo string, aqui a especialidade do médico. Você pode ver que a variável que eu criei lá, ela está em inglês, mas a descrição eu dei em português. E ela se resolve bonitinho aqui. E por último, ó, essa aqui é para listar que não tem parâmetro, eu dou um nomezinho aqui,
e a descrição dela, o que ela faz, e é isso. Aí, o que eu tenho aqui depois? Eu tenho a agenda, que é a mesma coisa. Lembra que eu falei lá que eu tenho os IDs do Google Agenda, do Google Calendar, para cada médico? Aqui é onde eu vou fazer a interação. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Checar se tem uma disponibilidade. Por quê? Se isso aqui vai fazer agendamento, e a pessoa fala, agenda para mim dia 1 de dezembro às 10 da manhã. Eu não posso agendar 10 consultas às 10 da manhã. Então, ele tem que verificar se já tem uma coisa lá ou não. Então, eu tenho aqui a função que faz isso. E tem a função que cria uma nova agenda. Que ela basicamente espera qual que é o calendário para criar, qual que é o título, qual que é a data. E a mesma coisa. Aí depois eu tenho o tools.go, que é onde eu vou descrever essas funções para que o meu cérebro, que é a minha LLM, no caso aqui o Gemini, vai entender o que ele vai usar mediante a interação que ele está tendo ali com o usuário. Mesma coisa, só descritivo. Então, checa a disponibilidade no calendário de um médico para agendamento de consulta. Então, você tem que ser, quanto mais específico você for, melhor para ela saber qual função que ela vai utilizar ali. E passo daí quais são os campos obrigatórios. O ID do calendário, a data. E aqui como obrigatórios coloquei o ID do calendário. E você pode ver que em nenhum lugar aqui eu escrevi, olha, para você usar essa função, primeiro você tem que descobrir qual que é o médico para você pegar o ID para você chamar ela. Isso não está descrito em nenhum lugar. Só estou descrevendo o que a função faz, o que eu espero para que ela foi criada. É a mesma coisa aqui no agendamento. Então, crio um novo agendamento utilizando o ID do calendário do médico. Beleza. Lá no banco de dados eu falava que lá eu listava os médicos. Então, por inferência, você correlaciona aqui. Eu preciso consultar um médico e depois utilizar isso aqui. Mas isso não está descrito em lugar nenhum. O papel de descobrir que isso é necessário é do nosso agente. Aqui eu tenho o prompt. Então lembra que eu falei? O prompt do cérebro é onde você define o que ele vai fazer? Essa parte aqui é uma parte que compensa investir um pouquinho mais de tempo. Enquanto fui fazendo os testes, cada mínima coisa que você muda aqui, o comportamento do agente muda completamente. Porque ele pode não entender o que você quis dizer, ou entender de forma errada, o que muitas vezes é o pior dos casos. Por exemplo, um dos testes que eu fiz, eu não lembro exatamente como é que o prompt estava, mas basicamente eu perguntei uma especialidade que não tem no banco, ele falou, temos sim, e deu um nome para o médico e seguiu com o agendamento. Falei, opa, deu erro no prompt. E é engraçado porque a gente está acostumado a mexer com um bug, que vai lá e dá um erro 500, estoura um stack trace de um lado. Aqui não deu erro nenhum, porque a aplicação estava funcionando, não tinha um erro de programação, tinha um erro de como eu estava descrevendo o comportamento do agente. Então os testes ali são muito importantes. Então aqui, é basicamente onde você vai passando por ele exatamente o que ele precisa. Para fazer o agendamento, precisa de 3 coisas. Nome do médico, a data e a hora do agendamento. Aí as coisas que ele tem que ter certeza. Tenha certeza, essa primeira linha foi exatamente por causa do bug que eu falei. Tenha certeza que o médico solicitado pelo paciente está cadastrado no nosso banco de dados. Para ele não ficar inventando coisas que não existem. Então, se o paciente não falar um médico, né, não tiver um médico, pergunta qual a especialidade que ele deseja ser atendido. Se o paciente escolher uma especialidade, verifique se temos médicos disponíveis na especialidade. Foi outro problema que eu tive. Eu falei, eu queria um endócrino. Não tinha endócrino cadastrado. Ele falou, temos sim, senhor. Aí até o que ele tem que fazer, se o paciente escolher uma especialidade que não está cadastrada no nosso banco de dados, aí aqui para o lado vai ter escrito alguma coisa tipo, informe que nós não atendemos essa especialidade nessa clínica. Então você tem que dar ali para ele o que ele vai fazer nesse caso. Utilize o nome do paciente no agendamento, como título do agendamento. Isso é um negócio muito bacana também durante os testes. Porque ele criava o agendamento. E ele colocava um texto aleatório. Eu falei, era legal se ele colocasse o nome lá. Quando eu coloquei isso aqui, antes dele fazer o agendamento, ele começou a perguntar, mas qual é o seu nome? Nunca é uma ordem certinha. Às vezes eu falava, eu quero agendar uma consulta. E ele respondia, olha, para agendar a consulta eu preciso que você me fale qual médico, o seu nome e uma data e horário. Às vezes eu falava assim, qual especialidade você deseja? Varia muito ali o LLM trabalhando e cada vez ele retornava uma resposta completamente diferente. Por isso que isso aqui é muito interessante, essa parte dos bugs que aparecem com o prompt, porque você não consegue colocar um teste unitário em cima.
Porque você faz um teste, ele responde de um jeito, aí você faz a mesma pergunta, ele manda outra resposta, então você não consegue testar ali realmente como o comportamento que ele vai ter. Você tem que ficar fazendo vários testes ali, vendo se é o esperado ou não. Ah, isso aqui também, ele começou a retornar o ID do médico, porque como ele consultava o dado inteiro, ele falava, nós temos o médico 3. Eu falei, não, eu quero que você retorne o nome do médico. Então, não retorna nem o ID do calendário, nem o ID do médico do paciente. Aqui, basicamente, a gente vai criar um novo agente. Tá? Então, o que a gente faz? A gente vai pegar ali uma API Key, basicamente. Aí, aquele backend Gemini API é a forma como a gente vai interagir com o Gemini. E depois, aqui embaixo, qual é o modelo? O Gemini 2 Flash, mais baratinho. Cadê? Reparem que lá em cima eu passo quando tem 3 pontinhos antes de alguma coisa no Go, quer dizer que eu espero um array, mas não é. Você não precisa criar um array para passar. Você vai passando parâmetros e aqui esses parâmetros todos viram um array, basicamente. Então ele passa uma conexão com o banco e uma lista de tools. Aquelas tools que a gente viu ali que a gente foi configurando, é isso que a gente passa para cá, para ele configurar aqui o agente do Gemini. E daí agora a gente tem o agente aqui. Temos a structzinha aqui dele. Repara que foi lá, ó. Temos aqui o esquema da memória. Então, basicamente, para ele ir guardando a conversa. E aqui uma coisa bacana. Para cada nova mensagem que eu mando, eu adiciono na memória. E vocês vão ver aqui para baixo que para cada... Então, para cada nova mensagem que eu mando, ele adiciona ali na memória, mas também, cadê aqui embaixo, ó, na linha 36, se ele falar ali na 27, eu basicamente chamo o Gemini e passo as tools para ele, as configurações que a gente setou lá. Ali ele vai ler a mensagem e falar, para resolver isso aqui, eu preciso usar a conexão com o banco de dados para listar as especialidades. E ele vai retornar, sabe aquele textinho snake case que a gente tinha ali? Ele vai retornar aquele valor. E ele vai retornar isso, ó, aqui na 35 agora, res.functionCalls, ele vai retornar para mim que eu tenho uma lista de funções para ser executadas. Como eu disse, é um looping. Então eu tenho um for nele ali. Por quê? Às vezes ele pode retornar uma tool só, e às vezes ele pode retornar tipo 3, 4. Você tem que ir passando por todas elas para atender o que ele solicita. E repara que aqui dentro, na 39, eu chamo a mesma coisa que eu chamo lá em cima. Tá? Então, basicamente, ele responde aqui e ele fica nesse looping até que ele tenha atendido todas as solicitações que ele precisa para responder o meu usuário. Depois, no final, ele analisa se tem mais, basicamente. E veja que, ó, aqui, eu vou sempre adicionando coisas na memória. Aqui embaixo, na função lá do callFuncs, é a mesma coisa. Ele vai ver se tem uma lista de funções, se tiver, ele vai interagir por todas elas. E para cada uma que ele tiver, ele vai atualizar a memória com a chamada da função. Então, os dados que eu usei para chamar a função, e depois ele atualiza a memória aqui também, ó, na 61, com a resposta da função. Então ele precisa atualizar com as duas coisas, para que quando ele olhar sempre a janela de contexto ali, a gente mandar a memória para ele saiba o que o usuário mandou, qual função eu chamei, quais parâmetros que eu passei para a função, e por fim, o que a função me retornou. Ele precisa ter sempre todas essas informações. E se olhar aqui depois, ó, esse grande switch case aqui, o f.name, basicamente é aquele nomezinho que a gente definiu lá. Então, se eu quero saber o ano atual, se eu quero saber o dia de hoje, e por que isso aqui? Outro bugzinho que ele tinha é que ele agendava as coisas para, tipo, 2015. Ele agendava, tipo, um ano aleatório. Quando ele não perguntava a data de hoje para ele era a data de treinamento dele. Então, por exemplo, esse Gemini aqui, o 2 Flash,
Quando você falava, agenda para mim para a próxima segunda-feira, ele agendava para dia 1 de agosto, tipo, se fosse hoje. Porque ele achava que estava lá em julho, que é a data que foi lançado o modelo. Você falou, não, cara, você está no mês errado, nós estamos em novembro. Ah, desculpa. Como ele sempre fala. Aí depois aqui eu tenho cada case, ó, basicamente é aquele snake case lá que eu tenho configurado nas tools. E aqui daí sim eu chamo as funções. Passando daí, ó, f.args, aqueles argumentinhos que a gente escreveu todos, ele que preenche esse valor aqui. Então qual que é o nome do médico, qual que é o nome da especialidade, ele que vai preenchendo esses dados aqui. E aqui eu tenho basicamente para cada uma das funções que eu quero chamar. Então, qual que é o papel aqui do cérebro do agente? Ele vai, com base nas descrições que eu dei, ele vai saber qual tool que ele vai utilizar e com base nas interações que ele tem, ele vai descobrir quais são os parâmetros corretos que ele tem que passar para chamar aquela função. Tá? Então, por isso que eu falei, a gente não coda os ifs das interações. Tem esse switch case gigante aqui, que é basicamente para executar a função. Mas os parâmetros, quem define é a LLM, é o cérebro do agente ali. E aqui é um debugzinho que eu fiz basicamente ali, que é para, conforme ele vai executando, ele vai jogando na tela o que ele está fazendo. Então era muito legal porque ele mostrava lá, tipo assim, tá chamando a função agora de buscar, listar todas as especialidades. Aí você falava com a especialidade que você queria, ele falava, consultando o banco de dados. Agora, tipo, consultando a agenda. Então ele ia mostrando quais passos que o LLM estava tomando aqui internamente. E ali você conseguia ver claramente que às vezes você dava um input e aqui executava 4 coisas. Mas às vezes, tipo, numa outra interação de agendamento, você dava um input muito similar, ele executava 2 e fazia uma outra solicitação. Então não tinha um padrão, de novo. Os testes unitários aqui é complexo pra caramba você fazer, porque você nunca sabe o que ele vai te responder. Inclusive, tem ele trabalha na Único, mas ele está meio como consultor lá. Ele trabalhava na Google, trabalhou 10, 12 anos na Google, alguma coisa assim. E ele falou que hoje, nos LLMs, uma das coisas mais difíceis e que nenhuma das gigantes dominou ainda é como é que eu testo esse modelo para ter certeza que ele está bom mesmo, sendo que eu nunca sei o que ele vai me responder. Não consigo fazer um teste que me garanta as coisas. Tem aqueles benchmarks que eles fazem, mas testar mesmo, pode ver que muitas vezes acontece. Solta um modelo novo que é muito bom em uma coisa, mas algo que ele era muito bom, ele fica muito ruim. Então, eles só vão descobrir na hora que eles lançam isso. É um problema que existe hoje que ninguém soube solucionar ainda. Aí, por fim, aqui no nosso main.go, que basicamente é o arquivo ponto de entrada da aplicação, o que a gente faz lá? Eu inicio um banco de dados, eu pego todas as tools dele, pego todas as tools da agenda, aí na 22 aqui, ó, inicio um novo agente, basicamente passo a conexão com o banco lá e as tools para ele, e depois aqui embaixo, na 32, na hora que ele abre, ele já joga, ó, assistente, seja bem-vindo ao consultório virtual em que posso te ajudar. E depois, veja ali, isso é uma coisa muito legal do Go. Go só tem um tipo de for, tá? Ele não tem for, while, do while, é tudo for. O que muda? Assinatura. Conforme você muda a assinatura da função ali, ele vai executar. Ou até aquele ponto, ou enquanto tiver, ou nesse caso, um loop infinito. Ô, Thiago, não pode escrever loop infinito? Nesse caso pode, porque você não quer que acabe a interação. Então, ele tem que ficar nesse loop infinito aqui. Basicamente ali, 36, ele vai ler o input da minha interface, vai printar ali eu, né, que a pessoa está digitando. 38, ele pega os dados que a pessoa, quando ela aperta o Enter, então ele vai e pega os dados que foram imputados em cima. E na 40 ele chama o agente que a gente instanciou lá em cima. Na 45 ele coloca assistente, 2 pontos, e daí ele traz a resposta lá do LLM. Então o que a gente faz aqui? É basicamente um chatzinho no prompt, que ele vai mostrando na parte do debug todas as interações que você está tendo com o LLM, o cérebro, né, o LLM escolheu fazer, até que você consiga agendar a consulta. Infelizmente, foi uma série de problemas, tá? Eu fiquei até as 2 e pouco da manhã ontem, trazendo as coisas para esse computador antigo meu, porque o novo deu pau também. E eu cheguei aqui de manhã, a gente testou, deu tudo certo. Na hora que foi testar agora, aparentemente o adaptador parou de funcionar. E eu não vou conseguir mostrar para vocês isso aqui rodando. Mas quem quiser depois, pode me procurar, eu passo esses códigos aqui para vocês testarem e verem isso aqui em ação.
Mas, basicamente, ele consegue interagir, ele entende o que você quer marcar ali de consulta, ele vê os médicos, te dá as opções. Como tem os IDs, ele vai no Google Calendar, agenda a pessoa e fala, a agenda tá feita aqui, tá tudo certo. É produtivo isso aqui? Claro que não. Isso aqui é só um testezinho para mostrar o que a gente consegue fazer com o Go hoje em dia e utilizando uma LLM como cérebro para um agente autônomo. Existe uma outra coisa que é chamado de, acho que é MES o nome, que é Multi-Agent System, que é basicamente, eu tenho vários agentes muito específicos e eu tenho um agente em cima deles orquestrando qual agente tem que ser chamado. Lembra que eu falei que o prompt é muito complexo de escrever? Então imagina que você tem que fazer aquele exemplo lá do vídeo. A pessoa que tem que constar carrinho, interagir com o Salesforce, tipo, tem várias coisas para aquele agente fazer. O mais comum de se fazer eu tenho um agente para cada coisa e eu tenho um agente multi em cima que fala, eu preciso chamar tal agente agora para executar essa ação. Ele chama, aquele agente se comporta como ele deve, retorna e ele vai orquestrando essa conversa entre vários agentes aqui. Esse é o jeito mais fácil de se fazer? Não. Tem um negócio chamado ADK, que é o Agent Develop Kit. Tem para Go, tem para Python, é mantido pela Google, que é basicamente para te ajudar a escrever um agente autônomo. Por que eu não fiz com o ADK? Porque o ADK, ele esconde várias dessas camadas que eu mostrei aqui. E uma coisa que eu acho muito importante quando você está aprendendo uma nova tecnologia ou uma nova forma de empregar a tecnologia que você já conhece, é entender como aquilo realmente funciona antes de pegar um framework que te abstrai muitas camadas. Porque quando você pega um framework que te abstrai muitas camadas e você tem um problema, você não sabe como resolver. Quando você conhece um passo antes, você sabe como resolver. E às vezes você sabe que, esse não é o melhor framework para mim, porque tal caso de uso, ele não vai me atender. Então por isso que eu escolhi trazer dessa forma aqui para vocês. Novamente, desculpa por não conseguir executar a demo aqui para vocês, mas é isso que eu trouxe hoje aí, se alguém tiver alguma pergunta. E galera, uma salva de palmas para o Thiago. A gente está um pouco sem tempo, então hoje vão ser 2 perguntas somente para o Thiago. Levanta a mão aí. Você também quer perguntar? Para o rapaz? Bom dia. Eu queria perguntar Pode tirar. sobre o MES que você falou. Daria para usar, por exemplo, o Gemini Pro Ultra 3.0 como orquestrador, colocar o Cloud como o cara que executa os códigos? Daria para fazer isso? Tipo, pega um modelo lá que aguenta muito token, para ele separar responsabilidades ali e colocar o Cloud que é melhor para desenvolver. Daria para você fazer, cada agente ter o seu próprio modelo. Então você poderia ter um agente, por exemplo, usando o Gemini 2 Flash, um utilizando o 3, um utilizando o Nano Banana, e depois você ter um usando o Anthropic, outro utilizando o OpenAI, e você ter ali um agente, se não me engano, ele chama de supervisor, que para quem está há bastante tempo já conhece as ideias de supervisor, para orquestrar tudo isso. Então, com base no que ele vai escolher o agente com base no que aquele agente sabe fazer. Então, você realmente pode ter alguém ali em cima que aguenta muito mais token e que depois utiliza alguém embaixo que tem uma especialização muito melhor em como executar aquilo. Eu tenho mais uma pergunta sobre que você deu o exemplo da clínica, mas daí teria como utilizar, por exemplo, para colocar o agente para atender um WhatsApp, por exemplo? Sim, porque a interface pensa que o agente ali por trás, embora eu esteja... Nesse exemplo, ele interage tudo pelo terminal, em vez de interagir pelo terminal, poderia ser uma API. Então eu poderia ter, o WhatsApp mandando mensagem através da integração dele, né? Mandando mensagem para essa API, e essa API identificando, com base em ideia de conversa e tudo mais ali, o que aquela pessoa está querendo naquele momento, enfim, daria para fazer assim. Interface web, qualquer coisa. Obrigado. Última. Opa, tudo bem? Eu queria saber como é que você faz a autenticação com o Google, porque o Google Console é meio chatinho, como você passou com o código, eu queria ver como é que você faz essa integração com o Google para pegar o ID da agenda. Na verdade eu peguei o ID da agenda direto na agenda e coloquei no banco de dados daí. Você puxou estático? Isso, e coloquei direto no banco de dados lá. Para esse caso aqui de teste, né? Aí, claro, se fosse uma aplicação, eu ia fazer integrado já ali e tal, mas nesse caso de teste eu só fui lá, copiei o ID da agenda e joguei ali mesmo.
Aí para esse caso específico, tem um detalhe. Além de você ter o token no Gemini, você precisa estar autenticado com o G-Cloud. Então, você vai fazer a autenticação com o G-Cloud do seu terminal e você vai ter que passar um parâmetro adicional, que é o --scopes, que é o scope para calendário e para utilização de cloud. Você já definiu aqui. Isso, para ele poder utilizar lá qual projeto que ele vai utilizar para te bilhetar, né? E qual que é aquele projeto tem permissão de acessar um determinado calendário. Basicamente, isso aí que tem que ter. Se você trouxer isso para nível de código, quando você vai fazer a autenticação a autenticação utilizando aquele Google Auth, esqueci agora o nome, tem uma opção de parâmetros que você passa os scopes também. Você tem que passar ali, essas duas. De calendário, para aquela SA ter permissão de interagir com o calendário, e a de cloud para ter permissão de interagir com o projeto criado no GCP. Basicamente isso aí. Entendi, legal. Valeu, Tiagão. Uma salva de palmas novamente. Valeu. Obrigado.